Muito bem, irmãos. Hoje eu fiquei com essa, valorosa missão aqui de, trazer para vocês o capítulo 5 de Levítico, né? E, eu queria, eu não vou fazer a apresentação de slide, né? Mas a gente vai, discutir bastante, vão ter algumas leituras da Bíblia aqui para a gente poder, usar como contextualização também, né? E eu começaria com a seguinte pergunta, né? Como é que um pecador, né, ele poderia se aproximar de um Deus santo, né? Então essa era a principal característica, né, vamos dizer assim, envolvendo a nação santa, né, o povo de Deus ali, no momento em que eles não tinham nada de santidade, né? No momento em que eles estavam, né, sendo reorganizados, né, após um longo período de escravidão, né? Eles estavam sendo reorganizados ali como uma sociedade, né, sob a orientação divina, a orientação de Deus, governada pelos homens, mas sob a orientação principal do nosso Deus, né, do nosso Senhor. E a primeira, pergunta que me vem à mente sempre é: será que, né, isso subia a cabeça, né? Será que é, por eu ser uma nação pertencente a uma nação santa, né? Por eu ser um povo, né, exclusivo de Deus, um povo, né, eleito, né, um povo separado para Deus, né? Será que eu tudo posso, né, diante dessa condição? Será que tudo me convém, né? Então, essas são duas perguntas assim que, né, abrem, né, um pouco a mente, de quem vivia numa situação de escravidão e de repente, né, contempla um monte de milagres, um monte de sinais e maravilhas da parte de Deus, né? E percebe-se que está, né, sobre a gestão, sobre um governo, né, e uma condução espiritual, né, de um Deus muito poderoso, né? Mesmo assim, não é algo que, como é que eu vou dizer assim, não é uma ficha que caía em todo mundo, né? Assim, parte da nação não tinha muito essa percepção, né? E a gente sabe que uma grande quantidade, né, de pessoas se uniu ao povo, né, ao povo judeu para não ficar sendo explorado lá no Egito, para não ficar na condição de escravo, né, mais explorado, porque o povo saiu e aquele era um povo de outras nações e eles não quiseram ficar lá, então eles vieram, né, acompanhando. Então a gente sabe dessas condições todas, né? A gente viu, né, ali no versículo 1, versículo 2, no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, né? A Deus, né, começando a colocar, né, a forma como a sociedade, né, dessa nação é, deveria ser conduzida, né? E então, daqui no capítulo 5, né, a gente pode ver, né, basicamente duas coisas, né? São a questão do pecado, né, oculto, né, o pecado, né, pela ignorância, né, e o pecado pela culpa. São dois assuntos que têm bastante importância aqui, né, que Deus coloca. Então, eu colocaria mais algumas perguntas também para a gente começar a refletir durante o estudo, né? O primeiro, né? O que que é o pecado, né, diante do Senhor, né? Então, seria uma ofensa contra Deus, né? E a palavra nos mostra também que a morte é o salário do pecado, ou seja, né? O que se espera pecando, né? É a morte através da separação do homem de Deus. Então, o Deus não se aproxima, né? Então, lá no começo, a primeira pergunta que eu fiz é como um pecador poderia se aproximar de Deus, né? Ele precisa passar por um processo, e é justamente o livro de Levítico, né? Que a gente consegue, já pelo próprio nome, né? Já consegue identificar que era da tribo de Levi, né? Da tribo de Levi, era a tribo do sumo sacerdote, né? Então tinha o sumo sacerdote Araão e os filhos deles eram os sacerdotes. Então pensem comigo, Araão
era o sumo sacerdote. Então, Arão representava a nação diante do Senhor. E os filhos de Arão eram os sacerdotes, representavam o povo diante de Arão, levavam as necessidades do povo diante de Arão e Arão levava diante do pai. Ou os filhos, né, traziam os pecados, as ofertas, as primícias do povo, trazia tudo isso, né, recebia tudo isso. Então, a, a, o, os levitas, né, eles eram os responsáveis por isso, cuidar das coisas sagradas de Deus, né, e organizar tudo que era para Deus e tudo que de Deus, né, vinha para o povo. Ou seja, então eles eram os porta-vozes, né, se é que a gente pode chamar assim, né, de Deus para com a nação. Aí nós temos também uma outra pergunta, né? Se o pecado afasta de Deus, então, perdão, quem tá. Se o pecado afasta de Deus, então como é que poderiam se aproximar, né, de Deus, sabendo que Deus é santo, santo e a santidade de Deus não coabita com o pecado, não coabita com vamos falar com a palavra mais forte aqui, com a imundície, né, que é um termo muito usado aqui dentro da Bíblia, né, que é as coisas imundas, as coisas contaminadas, né? E então precisaria haver uma separação, precisaria haver uma purificação, né? Então, a ofensa contra Deus precisaria ser restaurada, limpa, né? E muitas dessas ofensas vinham por meio de ignorância, né? Vinha de forma oculta, né? Não intencional, né? Na presença de Deus. Então, isso daí se devia a quê? Se devia ao relacionamento social daquele grupo, né? Eram aproximadamente 3,5 milhões, eu creio que é mais ou menos isso que a palavra fala, né, de pessoas. Então, imagina, você tem 3,5 milhões de pessoas que eram seriamente submetidas a uma escravidão e, de repente, são livres, né? E para que cada um não seja dono da sua cabeça, precisa ser, né, bem administrado isso. Então, precisa haver um bom controle sobre, né, a ordem, né? A ordem do caos, né? Como a gente costuma dizer, né? A ordem no caos. Então Deus estava, né, disciplinando todo mundo, Deus estava conduzindo todo mundo através de Moisés e através de Arão, né, que era o sumo sacerdote. A partir daí, né, o que é a cura, a culpa, né? Então a gente tem, a gente vai ver na palavra que existe a condição de culpa, né, por um pecado oculto, né, e por ignorância, e a gente precisa saber o que é a culpa, né? A culpa, na verdade, para a gente aqui vai ficar bem claro, mas é a violação da natureza social. Então, era algo que um irmão fazia contra o outro, né? Ou alguém fazia, ou deixava de fazer em favor do outro, né? Ou omitia, né? Havia também o pecado da culpa por omissão, né? Então tinha essa situação toda. E a partir do momento que isso o acusava em mente, ou a partir do momento que isso é, se tornava de forma consciente, não podia, né, ser dito, se foi pecado, não podia pensar dessa forma. Tinha que dizer assim, olha, estou consciente, pequei, né? Pequei e aí sim aparecia uma nova situação agora que era o que que era? Era uma oferta pelo pecado, né? Então, Deus criou, né, instituiu, né, a oferta pelo pecado. E aí, essa oferta, o que que seria essa oferta? Essa oferta seria um sacrifício aceitável, né? Né, por Deus, através, né, dos levitas, através de Arão, através dos demais, né, dos filhos de Arão, que eram os sacerdotes. Então, tinha essa situação. Então, o sacrifício aceitável, né, um pedido de perdão, né, de certa forma, né, era colocado, né, e a gente consegue já, né, já consegue visualizar uma sociedade, né, já se organizando dessa forma. E a gente consegue entender também uma questão do sacrifício, do holocausto propriamente dito, né? O holocausto, ele foi instituído lá em Gênesis, né? Gênesis já fala, né? Já faz comentários sobre o holocausto, né? Mas é um holocausto de gratidão,
né? Um holocausto oferecido a Deus por gratidão. Jó, capítulo 1, versículo 5, vamos dar uma olhadinha rapidinho lá antes da gente entrar no texto principal. Jó, capítulo 1, versículo 5, ele fala o seguinte, ó. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, né, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, né? Essa era a prática constante de Jó. Então, Jó vem muito antes de Moisés, né? Isso aqui já deixa bem claro isso, né? Então, a Jó está lá atrás, na época de deixa eu fugir o nome agora aqui, mas é bem lá no início, né? É, Noé. Noé, naquela época lá. Então, Jó, ele mostra que ele, para, né, pensando que os filhos pudessem ter feito alguma coisa, ele já fazia um holocausto, uma oferta para, né, para que houvesse já um pedido de perdão a Deus por conta disso. Então, lá atrás já havia instituído isso, né? Então, a gente sabe que todo o Antigo Testamento, todo ele é uma sombra do que haveria de vir, que era, né, Jesus Cristo. Isso a gente tem conhecimento, né, ou pelo menos a maioria já deve ter, né, que todo o Antigo Testamento é uma sombra do que haveria de vir, né? Então a gente sabe que o holocausto, né, de animais ali oferecidos a Deus era para, né, gratidão. E no caso de Jó, já começou a ser como um pedido de perdão, um pedido de, né, é, de meio que assim, como se fosse uma desculpa, porque vai que de repente no íntimo deles eles pecaram. Então, Jó era muito cuidadoso, né, com a sua devoção ao Senhor, é, com a sua natureza, né, religiosa quanto a Deus, né, com a sua natureza espiritual com Deus. Ele era muito atencioso quanto a isso, né? E a prova disso, a gente, né, quem conhece a história de Jó, sabe muito bem, né, o que aconteceu com a vida dele, né? E também nós começamos a ver em Êxodo. Vamos lá no capítulo 29 de Êxodo, só para a gente poder contextualizar. Capítulo 29, no versículo 14. 29, 14, fala o seguinte: mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho, fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Então, olha só, né? Lá, já em Êxodo, né, já havia uma orientação, né, de que haveria de ter uma oferta, né, pelo pecado. Ou seja, né, a queima, né, do, da carne, do couro, né, do excremento do novilho, né, fora do acampamento já era, né, um sinal de oferta, né, pelo pecado. Agora nós temos também uma outra referência no versículo 36, ainda dentro do capítulo 29, versículo 36. Me acompanhem lá, por favor. Olha só, versículo 36 do capítulo 29 de Êxodo fala o seguinte: sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado. Olha só, sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo, né? Mais uma referência, né? Mais uma informação antes, né, de Levítico, né, mostrando que, né, Deus já conduzia o sacrifício, já conduzia, né, a morte, o sangue, né, como oferta por pecado, né, como perdão de pecados, haveria de ser, né? Então, é uma sombra, né, daquilo que haveria de vir, que seria o quê? O próprio Jesus Cristo. Então, já está mostrando aqui para gente, né? Agora vamos para o capítulo 30 de Êxodo também. No capítulo 30, no versículo 10, deixa eu vou achar aqui, já vou ler. Capítulo 30, versículo 10, ele fala o seguinte, ó: uma vez por ano, Araão fará a propiciação sobre as
pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta da propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor, né? Então, mais uma vez, né, contextualizando, né, a ideia de oferta de sangue, oferta de holocausto, né, oferta né, de pedido de perdão, né, sendo levada, né, até Deus, né? Então, quem era, né? O que que era esse sumo sacerdote, né? Ele era então representante da nação, ele precisava, né? Ele era recomendado a fazer essas coisas. Outra questão, né? O que que era essa santidade que Deus pedia, né? Diante do povo, ou seja, pedia para que sempre que houvesse essa identificação, né? Do pecado, ou sempre que alguém se identificava na condição de pecador, né? E olha só, nós estamos falando aqui de pecado, né? De culpa, né? Ou, né? De culpa oculta, né? Ou seja, por desconhecimento, né? Ou ignorância, né? Ou até mesmo, né? Do pecado pela ignorância, né? Do pecado desculpa, perdão, do pecado oculto, né? Da natureza de culpa, né? Então, essa situação, culpa, né? Pela ignorância, né? Ou seja, que a pessoa estava pecando. Então, o pecado ele faz o quê? Ele traz a separação da presença de Deus. Então, precisava que, né? A orientação de Deus era para que, né? O povo entendesse isso, né? A nação santa precisava compreender, né? Que não dá para você chegar à presença de Deus como se você tivesse que passar num lamaçal e depois entrar para um casamento, né? Você não pode entrar para um casamento numa condição que você acabou de passar numa estrada de terra cheia de lama, né? Você não vai chegar numa condição dessa para um casamento, né? Então, você precisava se limpar, você precisava, né, estar limpo. E a palavra de Deus fala da purificação, né? Então, ou seja, era uma condição de santidade, né? E a santidade, na verdade, significa para a gente hoje, a gente sabe, né, tem esse esclarecimento, que a santidade é separação, né? Então, eu sou santo, eu sou separado para o Senhor. Se eu sou separado, eu preciso cuidar, né, da minha santidade, da minha purificação, da minha alma, do meu espírito, para que não esteja, né, em pecado, não esteja contaminado diante da presença do Senhor. Então, nessa época, eles não tinham Jesus Cristo, eles não tinham o ato de Jesus Cristo, então eles precisavam, né, fazer isso com animais. Então, já era a sombra do que haveria de vir, né? Era Jesus Cristo sendo anunciado, né, para os dias futuros, ou seja, nessa condição. Só que isso não era revelado. Então a gente tem isso hoje revelado através da palavra, né? Mas para eles na época, eles precisavam compreender que era necessário, né, a auto-identificação, né, de impureza, né? Era necessário que é, eles procurassem imediatamente a autoridade espiritual, no caso Araão e os filhos de Araão, ou seja, o sumo sacerdote, né, e os próprios sacerdotes, né, que eram os filhos de Araão, era necessário que eles procurassem eles imediatamente para essa purificação, né, para que houvesse, né, a expiação dos pecados, né? Então, essa é uma outra palavra-chave, né? Expiação de pecados, que estava envolvida no processo, né? O que era essa expiação de pecados, né? Era fazer era fazer satisfação, né? Era propiciar isso, né? Então, era fazer com que Deus aceitasse o sacrifício, né, que foi oferecido, né, seja ele de morte do animal, seja ele do sangue do animal, seja ele né, depois também a gente vai ver na palavra, né, tem a oferta de farinha de flor, né, o flor da farinha também, algumas Bíblias falam assim, né, também como oferta, né, sendo colocada diante de Deus. Então era necessário que isso acontecesse, né? Agora vamos entrar então na própria leitura, né?
do capítulo 5 para a gente poder ir vendo tudo isso que a gente já fez um breve comentário e vendo isso dentro da palavra e podendo, né, tirar dúvidas, esclarecer um pouco mais, tá bom? Vamos lá então para Levítico, capítulo 5 para a gente começar. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Nenhuma mão levantada, então tá tudo bem. Vamos lá. Levíticos capítulo 5 versículo 1. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá consequências da sua iniquidade. Irmã Sara, repete para mim o que era iniquidade? Acho que ela colocou agora há pouco. Não sei se ela está online. Injustiça. Injustiça, né? Foi isso exatamente, né? Então, se alguém pecar Iniquidade é porque tendo pecado. sido... Oi? Iniquidade é pecado. Exatamente. Então, se alguém pecar, né, porque tendo sido testemunha de algo que viu, né, ou soube, né, e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade, ou seja, do seu pecado, né? Então, aqui, o primeiro versículo já fala que tem consequências, né? Você omitir, né? Você omitir aquilo que você viu, aquilo que você soube, né, e não declarou sabendo que aquilo, né, era um pecado, sabendo que aquilo ali, né, não era agradável diante do Senhor, não era algo aceitável diante do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de um animal selvagem, ou de um animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado, né? Então, aqui Deus coloca, né, uma condição de impureza, né? Por que isso, né? Porque você imagina que um povo, né, que está misturado com diversas outras nações, né? É como se você tivesse pegando pessoas do norte do país, pessoas do sul do país, pessoas do centro-oeste, do sudeste, colocado tudo numa sala e falar assim, olha, tem de lagartixa, né, a mandrovaque, o que que você come? Um vai falar, não, eu como bicho do coco, né? O paulista vai vomitar, não é o quê? Comer bicho do coco, o que que é isso, né? Então, assim, é como se você tivesse um monte de pessoas com passados, ou com conhecimentos, ou com costumes diferentes, e Deus precisava padronizar um costume só. Então Deus destitui, olha, tal coisa é impura, né? Tal coisa se contamina, tal coisa você não pode fazer, né? E a gente viu isso lá lá atrás, né? No livro de Êxodo também, a gente viu isso daí, sobre essa condição, né? Por quê? Porque as pessoas, elas tinham práticas que eram abomináveis diante do Senhor, mas não era uma nação, era, né, a cultura de várias nações que estavam coabitando junto ali, né? Então, tinham várias nações diferentes que estavam todas agrupadas, né? E havia culturas diferentes. Então, Deus enxergava a necessidade de identificar um padrão, de estabelecer um padrão, porque ele queria que essa nação fosse, né, espelho para as outras nações, fosse referência para as outras nações. Então, ele não queria uma nação que pudesse servir de crítica, que pudesse servir de, né, de contendas ali diante das outras nações. Precisava ser uma nação espelho, uma nação exemplar. Então, Deus coloca, né, essas condições, né, de pecado, né, ou seja, você está fugindo, a um controle, a uma condição que precisa ser estabelecida, né? Como se a gente estivesse estabelecendo hoje as nossas legislações, as nossas leis. Olha, você passou de 80 por hora, você tá acima da velocidade, você passou de 60, você está acima da velocidade. Então, é como se estivesse sendo colocado dessa forma, né? Então, Deus tá organizando a sociedade que Ele quer, né? Como nação santa, como, né, povo, né, escolhido de Deus. E então ele começa a, né, a determinar essas coisas.
Aqui no capítulo 3, no capítulo 5, versículo 3, se alguém tocar em impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado, né? Mais um ato, né? O que seria essa impureza humana? Alguém tem ideia do que seria uma impureza humana? Alguém gostaria de expor, gostaria de colocar o que seria uma impureza humana? Eu tenho uma Na área, ideia, não sei. na área Pode falar, Diego. sexual, na área sexual, o sêmen do homem e da mulher, a menstruação, poderia ser? Pode ser, eu tenho essa ideia também. Eu acho que a menstruação da mulher, porque a gente fala da mulher que vertia sangue, que não poderia, né, se tocassem nela, estava impuro, né? Então eu tenho essa ideia de que a impureza humana seriam, né, essas coisas que, né, Deus colocaria como para que houvesse respeito, para que houvesse, né, é, a, a- não houvesse nada de contendas, né? Vamos dizer assim, não houvesse coisas impuras ali, né? Então eu penso que essa é uma situação. Mas alguém quer colocar? Perfeito. Então, esse é um ponto, né? O terceiro. O quarto fala assim: se alguém impensadamente, né, jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado, né? Essa passagem me faz lembrar muito aquela questão que Jesus fala, né? Sim, sim, não, não. O resto, né, não é de Deus, né? O que é sim, o que é não, o resto não é de Deus, né? Então, era bem essa situação aqui que eu acho que Deus estava colocando, né? Porque não cabe juramento, né? O juramento já é um prenúncio, né, de que eu não sou confiável ou de que eu não vou executar ou eu não vou fazer, né? Já é um prenúncio disso, ou já é um prenúncio de que eu não sou uma pessoa confiável para se fazer tal coisa, né? Ou já deixei de fazer isso como algumas vezes. Então, a pessoa, né, necessita, né, de fazer um juramento para que a outra acredite, né, fé naquilo que ela está falando. Então, isso é uma coisa que Deus, né, não concorda e ele diz que, né, é culpado, né, e é pecado por isso. E aí no versículo 5 fala: quando alguém for culpado de fazer destas coisas, né, dessas coisas, qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Muito bem, aqui está instituída agora, aqui no versículo 6, a primeira reparação, né? Ou seja, a primeira condição de reparação, né, de qualquer uma dessas coisas que foi lida até aqui no capítulo, no versículo 6, né, como pecado diante do Senhor, né? Então, aqui é a primeira reparação, né? Percebam que nós estamos falando de violação basicamente de natureza social até aqui. Nós não estamos falando de pecado contra a lei de Deus. Não é um pecado contra a lei de Deus, porque os pecados contra a lei de Deus já tinham, né, a determinação, já tinham, né, dentro daquelas 614, né, leis que foram, né, abaixo dos 10 mandamentos, né, já tinha todo prescrito, né, para o pecado contra os mandamentos do Senhor, né? Então, isso aqui basicamente está tratando, né, do pecado de culpa, né, do pecado de violação de natureza social ali, né? Ou seja, alguém fazendo algo contra alguém, alguém, né, pecando contra Deus, mas, né, desfavorecendo ou aparecendo de maneira não aprovada, né, pelo Senhor, né, diante das outras pessoas, ou omitindo, né,
e informações que seriam desaprovadas do Senhor diante de outras pessoas. Então, até aqui, a gente consegue identificar isso. A partir aqui do versículo 7, né, começa a se abordar um, um pouco a questão do valor dessas ofertas. Então, percebam que no versículo 6 aqui, ele fala de uma ovelha, né, ou uma cabra do rebanho, né, como oferta de reparação, né? Então, até aqui ele fala de algo, né, sensivelmente valoroso, vamos dizer assim, né? Agora, aqui no versículo 7 já aborda uma forma mais humilde de oferta, né? Vamos dizer assim, para um determinado nível, né, de pobreza dentre aquele povo, né? Para que todos pudessem fazer, né, a sua oferta ou a sua propiciação de pecados, para que todos tivessem acesso às mesmas leis, né? Todos pudessem pudessem responder, né, naturalmente ali por todas aquelas condições sociais que estavam sendo colocadas. Então, aqui no versículo 7 fala: se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, né? Então, olha só, isso aqui é uma condição que atende, né, justamente aquele que não é criador de ovelhas, de cabra, né, aquele que está, né, dentro de um determinado nível de pobreza. Então, basicamente é isso aqui dentro do versículo 8, né? Aí ele vai fazer a orientação, né, no versículo 9 e aspergirá, né, no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. Então aqui está uma instrução, né, de como vai ser feito, né? Uma rolinha, né, ou uma das aves, né, vai ser feito holocausto. A outra, né, vai aspergir sangue, vai fazer todo um procedimento lá, né? O sacerdote, já no versículo 10, o sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, né? E fará a propiciação em favor dele, né, pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado, né? Então, até aqui no versículo 10, né, mostra como é que seria o uso das aves, né? A rolinha e o pombo, né? É isso, pombo. Eu falei, deixa eu voltar aqui que eu. Contudo, né, no versículo 11 aqui, ó. Se, contudo, não tiver recursos, agora mudou um pouquinho a situação, né? Se não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas, né, e 2 pombinhos, trará uma oferta pelo pecado, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado, né? Então, mais uma instrução da parte do Senhor, né? Sobre esta oferta da farinha não haveria. Agora, quem estaria oferecendo essa farinha, né? Olha só, eu procurei saber as medidas, né? Procurei ver que, né? Então, assim, a farinha, lembra da viúva pobre com 2 moedinhas de cobre, né? A farinha significa basicamente isso, né? Nós estamos falando de 1,8 aproximadamente, 1,8 quilos, né? De flor de farinha, né, se ele fala que era da melhor farinha, mas estamos falando disso, né? Não sei exatamente como é que era na época, qual tipo de, né, que qualidade que tinha essa farinha, como ela era extraída, tudo. Eu não tenho esses detalhes, né? Mas o que a gente sabe é que, né, quando uma pessoa vive na condição de farinha e azeite, né, é uma vida muito miserável, uma vida, né, de bastante pobreza.
né? E a gente sabe que até nesse nível chegou, né, a orientação do Senhor, até nesse nível chegou, né, a administração, né, do Senhor para que houvesse tratamento, né, houvesse percepção de culpa, de identificação ali do pecado oculto, do pecado pela ignorância, né, do pecado pela omissão. Então, ela chegou até no nível social mais baixo do povo, né, daquela nação santa, do povo judeu que estava ali. Então, a gente consegue ver isso, identificar isso na palavra, né? Ninguém ficou de fora, né? Ninguém ficou de fora. Todos foram instruídos, né? E a partir do versículo 12 aqui, né, 12, 13, né, ainda fala um pouquinho dessa questão, né? O 13, por exemplo, ele fala o seguinte, deixa eu voltar aqui no 12, que eu acho que eu pulei ele. Então, ele trará ao sacerdote que apanhará um punhado dela, né, como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e a oferta pelo pecado. Então, ou seja, também a farinha será queimada, né, junto do altar de holocausto, né, para que, né, pudesse a ser uma oferta, né, pelo pecado. Mais esse ponto. Aqui no versículo 13 fala: assim o sacerdote fará propiciação em favor dele, porque qualquer desses pecados que ele tiver cometido, né, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, né, como no caso da oferta de cereal, né? Lembrem que a oferta de cereal tinha uma quantidade que era determinada para o perdão, né, dos pecados, e tinha uma quantidade que era oferta, né, para manutenção da tribo de Levi, né? Então lembra que na questão das ofertas, né, que Deus instituiu, a tribo de Levi ela não podia plantar, ela não podia colher, né? Ela tinha a função de cuidar, de gerir das coisas sagradas de Deus. Então ela precisava ser sustentada pelas demais, mas ela também tinha que ofertar para o Senhor daquilo que ela recebia, né? Então, a organização social que Deus criou era perfeita, né? O homem é que, né, não soube realmente conduzi-la, mas a organização era perfeita, era uma sociedade perfeita, né? O restante da oferta pertencia ao sacerdote, ou seja, né, a família, né, manutenção da família dele, e como no caso da oferta de cereal. Aqui, a partir do versículo 14, a gente trabalha uma outra situação. Do 14 até. Eu não vou entrar lá, porque não está dentro do escopo do meu estudo, mas é para que vocês tenham uma ideia. Do versículo 14 até o capítulo 6, versículo 7, né? é, trata dos pecados contra a posse alheia, ou seja, né? É, abrange o pecado contra quando você, na verdade, aqui Deus institui a oferta pelo pecado de culpa, né? Pela transgressão dos mandamentos das coisas, né, sagradas do Senhor. Então, aquilo que pertence a um e o outro toma posse, né? Ou aquilo que um deveria devolver, ou aquilo que um deveria reparar ao outro, né? Então, esse é o principal objetivo desses versículos. Vamos ler eles, né, para que a gente possa ter mais esclarecimento também. O Senhor disse a Moisés, né? Então, ele começa dessa forma, né? Só um instantinho, Leves. O Pois Giovanni está não, com a mão levantada aqui, mano. Antes da leitura, por favor. por favor, Giovanni. Eu não sei se ajuda, Neves. Na NVI, ele traz o capítulo 4, inicia com o subtítulo A Oferta pelo Pecado, e trata da iniquidade. A iniquidade, o iníquo, é aquele que está acostumado a pecar. Ele não se importa mais com as consequências ou tendo vergonha, não tem mais vergonha do pecado. É aquele que faz pecado, é o ato, a ação. Então, é o Exatamente. pecado cometido. Agora, aqui ele vai entrar na oferta da culpa. Culpa, nós sabemos que ele, por negligência, imprudência ou imperícia, ele peca. Não está acostumado. Ele não faz proposital. Ele não é o deliberado. Então, ele tratou até o 13 do pecado
do iníquo, aquele que é deliberado, que sabe que está pecando, que faz, e está tão acostumado que nem vergonha tem mais. Agora ele vai tratar dos pecados por culpa, negligência, imperícia, imprudência. A NVI faz a divisão, não sei se está correto, só para alertar. Ela faz isso, mas assim, na verdade a gente vai ver que pecado é pecado, né? Mas depois ele só existe. A gente só precisa ter entendimento de que um viola muito a natureza social, né? E o outro traz a condição de reparação do dano, né? Que é no caso da culpa, ele traz a condição de reparação do dano. Então, é uma condição mais favorável, né? À manutenção social, né? Daquela nação, do povo, né? Que estava naquela condição. É que tudo foi sombra, Neves, e no Novo Testamento nós vamos ver também essas duas divisões. Os pecados que nós cristãos aqui cometemos, e esses são perdoados mediante a pedido de perdão e tudo mais, e os pecados deliberados, aqueles que a pessoa peca, o coração endurecido, esse até nem oração se deve fazer, só porque essa sombra, ela continua um pouco do Novo Testamento, só para organizar a memória aqui minha, então, nesse sentido aí. Perfeito. Perfeito. No capítulo 6 a gente estava vendo sobre as ofertas de holocausto e tudo mais. No capítulo 6 do versículo 24 até o 30 ele trata, né, o fim, né, fala sobre o fim que é dado, né, aos restos, né, da oferta pelo pecado de um indivíduo, né? Então, há restos do pecado, né, da oferta, né? Então, eles dão o tratamento para isso, mas isso a gente vai ver depois lá na frente, né? Então, mais uma vez, então, obrigado, Giovanni, pela colocação, né? Mais uma vez a gente vê que tudo, né, que existia, né, tudo que a gente vê aqui no Velho Testamento, né, é uma sombra, né, da nova aliança, ou seja, né, vamos lá ver sobre isso ainda que o Giovanni estava falando, vamos lá ver Colossenses 2, capítulo 2, versículo 17, só para a gente confirmar isso que a gente está dizendo. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo, né? Então, na nova aliança, né, mostra sobre as coisas que está falando, né, sobre né, os julgamentos sobre todas essas coisas que as pessoas comiam, as pessoas bebiam, né? As festividades religiosas, tudo isso daí, né? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era sombra do que haveria de vir, né? Hebreus 8 também trata um pouco disso, né? Fala sobre isso, afirma isso também. Hebreus capítulo 8, vamos lá abrir, Hebreus capítulo 8, versículo 5 também registra novamente algo parecido. Ele fala o seguinte, ó, eles servem num santuário que é cópia, né, e sombra daquele que estás no céu. Já que Moisés foi avisado, né, quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, né? Então, mais uma vez, né, cópia, né, daquilo que estava por vir. Ainda no versículo, no, em Hebreus 10 agora, no versículo 1, né, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, né? Então, mostra mais uma vez aqui, para que a gente não tenha dúvida, né, de que por mais que a lei tenha sido empregada para, né, administrar aquela sociedade, para que, né, mostrasse aquilo lá, era só uma cópia, né? Era só um prenúncio do que haveria de vir. E que o que haveria de vir, sim, era perfeito, né? Mas aquilo, né, de certa forma, ainda estava em imperfeição, estava no processo de aperfeiçoamento, né?
Então Deus deixa bem claro, né, para as gerações futuras, né, o significado da morte do Messias, né, o papel de sumo sacerdote na nação e o papel, né, de cordeiro perfeito, né, de forma que a oferta pelo pecado e a mensagem de perdão, né, fica bem clara para a gente, né, nessas passagens. No capítulo 5, versículo 14, né? Então fala um pouco sobre esses pecados contra as posses alheias. Vamos voltar lá então no Levítico, capítulo 5, versículo 14. Opa, deixa eu sair aqui. Quase acabando, gente. Mais um pouquinho de paciência. Vamos lá. Então, o Senhor disse a Moisés, vamos entrar no versículo 15 agora. Quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa, né? Então, mais uma vez, né, estabelecendo aqui uma compensação, né? Ou uma forma de reparação. Aí no 16 registra: fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará um quinto do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará a propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Né? Então, ficou estabelecido aqui que além desse, né, do cordeiro que ele trazia, né, um quinto, né, ele deveria trazer também um quinto para que houvesse também, né, a oferta pela culpa. Né? Olha só, se alguém pecar fazendo o que é proibido, né, em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Veja bem, sem saber, né, ele sofrerá as consequências. Qual é a consequência? No 18 está falando. Do rebanho, ele trará do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, devidamente avaliado como uma oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção e ele será perdoado, né? E no 19, finalizando aqui, a oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Então, é oferta pela culpa, porque com certeza tornou-se culpado diante do Senhor. Então, mais uma vez, né, o objetivo era fazer uma reparação, uma restituição ou uma compensação de uma violação de natureza social ali diante da tribo, né, diante da tribo de Levi, diante das demais tribos. Né? Então, havia essa condição. No resumo disso que nós vimos, né, do versículo 1 até o versículo 13, né, a gente viu que era, né, uma continuidade, né, da exposição sobre a instituição de Deus, né, para a oferta pelo pecado, né, iniciada lá no capítulo 4, versículo 1. Né, então a gente viu que Deus instituiu ali, né, as compensações, né, mas era já diretamente pelo pecado consciente, conforme o Giovanni também contribuiu e esclareceu aqui, né? E do 14 ao 19, né, Deus instituiu a oferta pela culpa, né, que se estende, né, até o capítulo 6, versículo de 1 a 7. Né? Então, isso vai ser repetido aí na próxima aula. Então, Deus, né, concedendo aos mais pobres o direito de oferecer sacrifício, né, mais humildes, né, ou seja, lembra dos pombos, né, das rolinhas, né, como oferta pelos pecados, né,
Então, isso também foi, a gente pode ver que tudo isso foi uma realidade para a nação de Israel, né? Só que hoje, né, isso para a gente são princípios fundamentais para nós, né? Nós olhamos e conseguimos identificar claramente a intenção de Deus, né, que era é, nos deixar o ensinamento, nos deixar o aprendizado, né, nos mostrar como é que foi para conduzir o processo até aqui. Não é uma coisa que simplesmente Jesus veio e aconteceu. Não, foi anunciado há praticamente 2000 anos, sendo anunciado a vinda de Jesus Cristo, sendo anunciado o processo, né, de restauração, né, com Deus. Esse processo demorou 2000 anos e agora ele está em 2000 anos sendo executado, né? Eu não sei quando Jesus voltará, mas espero que em breve. Obrigado, irmãos. Obrigado, Lica e Leves. pergunta? Eu. Boa noite. Não. Né, esse erro por ignorância, poderia me explicar melhor se é uma pessoa batizada ou não batizada? Não, Lica, lá nessa época não tinha o batizado, né? Não, eu digo para a É, gente hoje, na nossa atualidade hoje. isso, isso. Isso, na verdade, é o seguinte, todo, né, pecado hoje, né, está sobre Jesus Cristo, né? Uhum, Seja ele o pecado de culpa, de dolo, né? Seja aquele pecado intencional, seja o pecado de culpa, aquele que não tem intenção de fazer, né? uhum. Todos eles estão sobre Jesus. O que muda é a condição humana de aceitar Jesus. Se eu aceito Jesus e passo a servi-lo, passo a segui-lo, né? O meu pecado, seja ele de dolo, né? Seja aquele pecado que eu tive intenção de fazer, ou seja o meu pecado de culpa, aquele que eu não tive intenção de fazer, eles estão perdoados, Sim. né? Em Jesus eles estão perdoados hoje, né? Eu só preciso aceitar. Se eu não aceitar, eu estou sob a justiça de Deus. E a justiça de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então eu estou em condenação. Então, enquanto eu não aceito Jesus, eu estou em condenação. Quando eu aceito Jesus, esse meu pecado, tanto o intencional, aquele que eu tive intenção de fazer, quanto o pecado que eu não tive intenção de fazer, eles foram perdoados. E se eu voltar, não, mas se eu vir a pecar não intencionalmente ou de forma distraída, Jesus morreu por esse pecado também, né? Então, eu tenho na palavra essa afirmação, né? Ele não morreu por um ou por meia dúzia, ele morreu por todos os pecados da humanidade. Tá bom, mano. Fui Obrigada. claro? Não sei. Foi, Obrigado. claríssimo. Obrigada. Giovanni? Eu tinha ainda tem, para completar essa mensagem, né, em relação ao pecado no Novo Testamento, da pergunta da Lica, o, o apóstolo João escreveu lá, né? Todos nós pecamos, todos que estão aqui são pecadores, todos. Mas, graças a Cristo, quando nós reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nós pedimos perdão e em Cristo são perdoados. E existe também, ele fala daquele pecado deliberado, aquele pecado cauterizado. Aí depende de pessoa para pessoa nas suas fraquezas. O que eu mais tenho visto hoje nas conversas é um grande pecado infelizmente, os jovens, né, a relação sexual fora do casamento, do namoro, tudo mais. Isso é um pecado e todos nós sabemos, e quando você sabe que é pecado e assim comete, não há uma briga interior para combater esse pecado, é um pecado deliberado, que nós temos que ensinar as pessoas a lutar. Todos nós lutamos contra nossas fraquezas. Quando lutamos, não é deliberado, é fraqueza nossa, nós pedimos perdão. Mas eu sei que isso é pecado, eu vou fazer, mas depois eu peço perdão. É um pecado deliberado. É um pecado que, se continuar fazendo, como é o Nico, eu acabei de ler ali, é aquele que não tem mais vergonha de pecar, já se acostumou com aquele pecado ali e está consciente, está cauterizando e está ficando um coração endurecido. Então, essas duas diferenças apenas que um comentário. Quando tu deu esse capítulo do 5, eu fiz uma leitura antes, até hoje,
eu tinha um entendimento um pouco diferente e eu vou compartilhar com os irmãos, talvez até os irmãos me ajudem na compreensão. Não quero trazer confusão, pelo contrário, é trazer um entendimento maior. Até eu fazer o estudo hoje, antes de entrar para essa aula, eu entendia que no Velho Testamento os pecados não eram perdoados. O que a propiciação apenas fazia relembrar os pecados. Aí eu li aqui nos versículos, ele fala, onde é que eu marquei? Fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado, ou seja, perdão de pecados. Ele é perdoado. Um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Está mais aqui. Eu li no 10, no 13. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer um desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. Aí eu li isso antes de entrar para a aula. Mas como pecado perdoado no Velho Testamento não são só relembrados, o ato da propiciação lá do anual não é só para relembrar os pecados, mas aqui Deus fala que são perdoados. Aí eu fui para Hebreus. Aí eu vejo que em Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele relembra Jeremias 31, 34, 8, 12. 8, 12. Onde Jeremias citou lá no 31, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A nova aliança, não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí eu raciocinei, por lá ele diz que ele perdoa os pecados. Aqui na nova aliança, ele não vai relembrar os pecados. Ou seja, então, pensei eu comigo. Por lá ele perdoava, Deus, Pai perdoava, mas relembrava dos pecados, não esquecia. Na nova aliança, ele perdoa os pecados e mais, agora ele não relembra mais nada, esquece totalmente. O meu pensamento estudando. Isso. Depois eu também vi aqui em Hebreus 9, 10 a 11, essas propiciações que nós acabamos de ler aqui do Velho Testamento, todas elas não podiam dar ao homem adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, perdoava, mas não dava para eles, lá no passado, uma consciência perfeitamente limpa, o que nos dá hoje, graças a Cristo. Onde é que eu vi isso? Hebreus 9, 10 a 11. 10 a 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior dos maiores perfeitos tabernáculo, não feito por homem, isto é, não perfeitamente a esta criação. Não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Marquei certo? Hebreus 9, 10 a 11. Não, não é essa aqui. A gente fala limpa. Mostra da superioridade, né, Giovanni? Mas tem a palavra aqui, ora sem bodes. Aqui, quanto mais em Cristo, não é bem, acho que é esse versículo, 9, 15. O, o, o teu comentário me fez lembrar, Giovanni, do perdão da velha para o perdão da Aqui, nova, a demonstração da misericórdia, né? Mas a sombra, né? A sombra que é, e aí um ponto que o Neves abordou bem, né? Trazendo, mostrando a sombra da velha em relação à nova. Então, se o pecado levava com que todas as vezes ele levava sacrifício e holocausto atrás de holocausto, na nova Jesus fez uma vez para todo sempre, né? Para todo a- a- sempre. achei o versículo 9. Então, lendo o 8, dessa forma o Espírito Santo estava mostrando no passado lá que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, era uma sombra, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração lá no passado para os nossos dias hoje, indicando que as ofertas lá e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então lá tudo foi uma sombra e eles tinham os pecados perdoados, mas Deus relembrava, não esquecia totalmente. E eles não tinham uma consciência completamente limpa, lendo Hebreus. A nova aliança, Deus segue perdoando os pecados, mas graças a Cristo, ele nem vai mais relembrar dos nossos pecados. E depois, tá, mas e aqueles que morreram na velha aliança? Eles tinham os pecados perdoados, mas morreram com a consciência não totalmente limpa? E, como diz aqui também, morreram dessa forma? Como é que isso serve? Aí, Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Opa! Então, aqueles que não tinham consciência completamente limpa eram perdoados, mas não estavam com consciência limpa, agora com Cristo estão todos limpos.
Então, essa é o passado, a gente vai estudando, tudo vai se encaminhando, sombra até a chegada de Cristo. E hoje nós temos uma aliança perfeita, onde somos perdoados, depois do perdão temos uma consciência limpa, e Deus nem se relembra dos nossos pecados. Nós relembramos, muitas vezes nos moemos, remoemos por dentro, mas Deus, segundo a Bíblia, nem se lembra mais, esquece Isso, totalmente, graças a isso. Deus. Então, essa E aí pequena me fez diferença desse lembrar, estudo que me trouxe, essa pequena aprendizado que eu tive hoje, graças a esse estudo que eu não tive lá atrás. Então, os pecados eram perdoados, mas não davam uma consciência perfeitamente limpa ao adorador, e também Deus podia relembrar dos pecados, porque na nova aliança ele não relembra mais. Era só isso. esse comentário aí. E aí, pegando o gancho, Giovanni, lá em 10:19, né? Por isso que a gente precisa entrar com intrepidez no Santo dos Santos, né? Eu, você, no contexto da nova aliança, eu e você hoje, né? Numa aliança superior, eu e você, num contexto espiritual, por causa do sangue de quem? Por causa do sangue de Cristo. Então, olha a diferença que ele faz, né? Por isso, ao termos as oportunidades no reino, precisamos levar essa palavra para aqueles que não conhecem. Precisamos levar essa palavra para aqueles que vivem ainda debaixo da lei, né? Buscam a prática da lei, o dízimo, a adoração do Velho Testamento, etc., a valorização do templo. E aí a gente olha para o contexto, como foi bem abordado, né? Contextualizando, né? Nós podemos aproveitar agora, vivendo debaixo da graça, e estender para essas pessoas a misericórdia por meio da pregação, para que elas ouçam, né, realmente entendam e saiam dessa condição, né? Porque acho que em Gálatas capítulo 5, 1 até o 4, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, para que a gente se veja livre. Então, não é para voltar para os caprichos da lei, eu e você como gentios e outros, mas para que a gente possa buscar a verdadeira liberdade em quem? Em Jesus, inclusive a liberdade dos nossos pecados. Valeu, Giovanni. Obrigado, mano. Obrigado aí também por essa direção para a gente poder complementar. Obrigado, Neves, pela abordagem, Viu, mano. viu, Pode falar, irmão Alessandro? Valdivino. Deixa eu dar só uma palhinha aqui, por Fique à favor. vontade. O, que nem o Giovanni falou, 8:12, não lembrarei mais dos seus pecados. E lá em Coríntios também, 2:17, fala a 18. No Coríntios 5:17 a 18. Fala também, né, nova criatura. Mas esses dois pontos aí é depois do batismo. Agora, a Lica falou, procurou, que o, é os ímpios que ela falou. Os ímpios têm que ser convertidos para poder ser perdoado. Deus falar, Jesus Cristo falar, não lembrarei mais de seus pecados, ou nova criatura é. Isso. Porque enquanto não converter, são ímpios. Todos os que não são convertidos são ímpios. Ok? E aí, isso, com certeza. Aí o que a gente vai ver na quinta, né? Dando spoiler da quinta-feira agora, a gente vai ver no próprio contexto de Cornélio. Quem era Cornélio, né? Temente, guardava a lei, mas diante do contexto da nova aliança, diante da graça, ele era o quê, irmão Valdivino? Ímpio, né? Ímpio. Justamente porque Exatamente. o contexto havia mudado. Por isso que eu até comentei de a gente levar para muitas pessoas hoje que professam Jesus, mas vivem debaixo da lei, ainda não, né, não se converteram à promessa da graça. E nós precisamos propagar para essas pessoas para que elas entendam, saiam dessa condição e, como o senhor bem colocou, né, elas possam viver em Cristo como uma nova criatura, né? Tendo a Uhum. misericórdia e a justiça de Deus sobre as suas vidas. Obrigado, irmão Valdivino. Obrigado. Passar aqui para o Giovanni, aí o Giovanni agora vai nos conduzir, né, na oração e incentivar os irmãos. Vamos lá, vamos continuar, né? O nosso público, no decorrer do domingo, talvez pela ausência de estudos, temos mantido uma frequência, né, em torno de 25, 27, 29, e que a gente continue perseverando aí, irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor e para a nossa edificação e fortalecimento. Com você, Giovanni. Antes da oração, deixar uma exortação para mim, eu orar a Deus naquela região que eu sou fraco, da carne, eu tenho que orar a Deus para seguir combatendo a minha fraqueza e não pecando, mas em Cristo. No momento que eu sei que eu tenho uma fraqueza em algumas áreas, eu seguir com pensamento, eu sou fraco, vou pecar, não.
A gente tem que seguir lutando. No momento que eu deixar as coisas acontecer, todos nós temos fraquezas, a gente vai acabar endurecendo o coração e daqui a pouco fica difícil nessa fraqueza de vencer em Cristo. Isso eu vejo muito nos jovens aqui na nossa congregação que estão namorando, a gente fala bastante de Josué, e os pais não esqueçam de acompanhar essa juventude, sexo de casamento, as consequências que vêm. O casamento é algo muito sério como o batismo. Quando tu se batiza, é um compromisso e tu tem que calcular o preço. A partir de agora eu morri. Eu sou uma nova criatura, minha vida muda completamente. Meu propósito é os céus, é Cristo, as coisas do mundo que me afastavam, os princípios do mundo é um e os cristãos são outro. No princípio do mundo aí, pode namorar, fazer sexo, os pais fazem em casa, os atores globais trocam de marido e casa, separam. Esses são os princípios do mundo e para eles não é errado. Quem é do mundo não é errado. Nós temos outros princípios, nós temos que ter esses cuidados e temos que, nessa doutrina, ensinar isso, né? Então, e eu tenho minhas fraquezas, cada um tem as suas fraquezas nas suas áreas, e nós temos que pedir a Deus para seguir lutando contra esses desejos da carne e em Cristo vencer. É em Cristo. O outro recado, sexta-feira que vem, pela primeira vez eu vou ouvir o irmão Valdevino numa mensagem. Sexta-feira que vem, na reunião de orações, é o irmão Valdevino. Então, já estou convidando vocês aí, tá? E estou relembrando o Valdevino aí, 20 horas. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, graças te dou por mais um dia do Senhor, dia que adoramos ao Senhor. Eu particularmente, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece as minhas fraquezas, e foi excelente esse estudo, que me trouxe o conhecimento do seu amor, a sombra, todo o seu plano vindo do Velho Testamento, onde o Senhor já criou mecanismos lá atrás de nos perdoar nossos pecados, ensinou o seu povo aos poucos, e hoje nós somos um povo mais qualificado porque temos o entendimento completo da sua revelação. Hoje nós sabemos que não precisamos fazer sacrifícios de animais, como no Velho Testamento, pois o seu Filho amado Jesus Cristo veio aqui e morreu por nós uma vez por todas. E se antes nós tínhamos a humanidade tinha o pecado perdoado pelo Senhor, hoje também temos, e mais ainda, o Senhor nem relembra mais. A sua palavra é verdadeira e ele está escrito: nem dos seus pecados me relembrarei mais, de tão bondoso que o Senhor é. O Senhor também nos fala lá em João, primeira carta de João, que todos nós, mesmo batizados, uma nova criatura, seguimos falhando, pois nós vivemos numa carne ainda pecaminosa. E eu te peço que o Senhor ajude a mim, a todos os seus filhos, e o Senhor ajuda através do seu Santo Espírito, nos ajude a reconhecermos as nossas fraquezas e buscarmos no Senhor a força, buscarmos em Cristo a superação. Pois se nós acharmos que somos fortes, que vamos vencer sozinhos nossas fraquezas, nós vamos seguir pecando e errando. Me ajude, Pai, a refletir sempre em todas as minhas ações, e a minha também ajude aos irmãos, a refletir diariamente em suas ações, sempre pensando se aquela ação é um princípio, é um princípio do Senhor, e se está de acordo com a consciência cristã, e não mais com a consciência e os princípios do mundo. Nos ajude a transformar dia a dia, e é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reconheço a minha fraqueza carnal, que sem o Senhor eu não sou nada, e preciso diariamente ouvir e meditar na tua palavra. Em nome do teu Filho amado, que oramos, agradecemos e te pedimos sempre socorro, Pai. Por mais que possamos abandonar o Senhor em pensamentos e em ações, nunca nos abandones, Pai. Sempre esteja conosco o teu Santo Espírito Santo, nos corrigindo, nos dando provas e nos dando reflexões através da tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Amém, amém. Giovanni, tem Obrigado, notícia da Giovanni. irmã Giane, mano? Irmã Jane, a última notícia foi aquela que eu postei, conversei com a irmã dela hoje, mas nenhuma alteração que mudou o quadro dela. Tá.
Amém, irmão. Boa noite, irmão. Amém, Neves. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, irmão Neves. Uau, irmão Neves. Renato. Bem aplicado, hein, Neves? Obrigado, Neves. Boa noite, PC. Tia Luísa. Você Fala, aprendeu Fernando. muito, Boa né? noite, Boa mano. noite. Chaves. Neves, fiquei surpreso com o Chaves. O Chaves não fez nenhum Boa comentário noite, hoje. irmão. Chaves. Boa noite. Boa Qual noite, foi o seu comentário, Chaves. Boa noite. Como é que chega lá em São José Nós dos Campos?